podcast Cinema Aventura. E aí, pessoal, começando mais uma mini biografia no Cinema Aventura aqui, esse especialzinho pro YouTube. Hoje a gente vai falar pela primeira vez de uma atriz, hein? Olha só, tava devendo isso aí, viu? Já tá no programa 70 e já tava devendo uma atriz. Hoje a gente vai falar da Zoe Bell, né? Pra quem não sabe, a grande musa aí do Quentin Tarantino. Dando aqueles recadinhos básicos ali, se você não é inscrito, se inscreva aí, dê o seu joinha. Nós temos o Instagram também, um perfil, por favor, nos acompanhe lá. E tem o nosso podcast principal aí, que é quinzenalmente, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, então vai lá dar uma conferida. E quem vai me acompanhar aqui é o Adriano Borges. Oi, pessoal, tudo bem? Eu ia falar que ela era a musa do Tarantino, mas eu acho que é meio injusto porque ela tem luz própria, né? Se ela não fosse boa, ele não tinha encaquetado com ela. Então ela tem uma carreira interessante e a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. E promissora ainda, né? Tem muita coisa para queimar ainda. Aí dando aquela biografia rápida aqui, que ela nasceu na ilha de Wikihiki, na Nova Zelândia. Nome neozelandês é sempre difícil de falar. Ela é filha de uma enfermeira com um médico. Ela tem um irmão chamado Jake, o outro adotado chamado Leonard. Estudou na Grammar School em Auckland. Né? Ela se interessou por ginástica na escola, né? Acabou estudando isso. Né? No fim das contas, a ginástica também fez ela se interessar por artes marciais, né? Esportes radicais, né? Exatamente. E aí ela fez tem uma noção ali, começou a treinar taekwondo. Um pouquinho mais velha, ela começou a perceber vários anúncios, né, na cidade onde ela morava, porque o cinema neozelandês naquele período ali nos anos 90 estava crescendo bastante, a produção estava crescendo, na TV também, então tinha muita vaga de dublê. Ela acabou tendo um contato porque o pai dela uma vez acabou atendendo um cara que era dublê. O pai dela atendeu um dublê, né? Daí o pai dela atendeu um dublê. E ela já tinha tato para atividade física, já era conhecida na família pela sua desenvoltura em esportes radicais e essas peripécias de criança, assim, saltava para lá, saltava para cá. Então o pai dela já tinha identificado que ela era boa nisso, né? Aí isso chamou a atenção do dublê, que pediu para conhecer a moça. Não sei exatamente que idade que ela tinha na época, ela devia ter uns 14, 15, né, Marcos? Alguma coisa assim, né? Anos 90. Aí levou ela no set, ela ficou toda impressionada e convidou ela para fazer uma cena onde ela tinha que saltar de um carro em movimento, né? Ela tinha o carro estava em movimento, ela pegava, pulava, e isso impressionou o dublê e ela ficou por lá e não saiu mais, né? Pegou amor de vez pelo negócio, pela profissão, né? O Adriano comentou isso aí, era uma novela, né, que ela tinha que pular do carro. Uma novela. Né? Aí depois ela acabou fazendo um piloto de uma série chamada Amazon Height, né, que é tipo aquelas séries que as mulheres pré-históricas usam biquíni, né? Esse tipo de coisa aí. Mas não foi pra frente. Mas aí em 98, que é o ano que realmente a coisa muda, né? Ela começa a trabalhar na Xena, a Princesa Guerreira, que é uma das séries galhofas mais impressionantes de todas, uma das mais divertidas, certamente. Eu gosto bastante, Adriano. Eu gosto muito, sim. Eu também gostava quando passava no SBT à tarde, né? Sim. A gente já assistia o Hércules já, era meio... Era melhor que Hércules, né? Do Hércules, né? Teve alguns episódios que a Xena se encontrava com o Hércules, inclusive. Teve episódio que no episódio ela tava lutando com o Júlio César e no outro a outra tava ensinando o Homero a fazer poesia, né? Então, legal, eu sabia que ela era dublado, era dublê da Lawless lá, mas eu não lembrava em qual temporada que ela tinha entrado, era na terceira, então, né? Ela substituiu outra moça, né? A Geraldine Jacobson, né, que parou de fazer a série, ela entrou no lugar, então e assim, são amigas, né, até hoje, né? São amigas até hoje, muito bacana isso aí. Elas fizeram uma série depois, que é o Angel of Death, uma série feita pela internet. Eu acho que foi feita em 2009, mas eu não cheguei a ver, não. Eu assisti. Mas são as duas atrizes lá, só que quem é a principal é a Zoe, né?
você ver que ironia, né? Depois de Você chegou tanto a ver tempo. isso aí ou não? Eu assisti. No YouTube assisti. Assisti no YouTube. Aí em 2001... então, aí, né, trabalhando a Xena e tudo, né? Teve muitos contatos. Acabou indo para uma daquelas convenções que tem nos Estados Unidos, né? Ela ficou muito amiga de uma dublê chamada Jeanne Ipper, que foi dublê da Lynn Carter no seriado da Mulher Maravilha. Tá. Acabou fazendo uma amizade com ela, procurando emprego ali, aquela coisa toda. Ela participou de um episódio de Cleópatra 2525 ou 2525. Aham. Né? E nessa época, muito disso aí, Adriano, tá naquele documentário do Double Dare. Ah, tá. Eu queria ter visto, mas não. Eu descobri agora que tinha esse documentário e não vi por falta de tempo mesmo. Aí depois ela não conseguiu muita coisa ali naquele período ali, voltou para casa. No ano seguinte, a Jeanne realmente falou assim, não, volta aqui que vai dar certo dessa vez e tal. Voltou, aí um dia ela treinando ali, foi morar na casa, né, da amiga dela. Aí um dia ela levou ela para uma academia de ginástica, né, para treinar ali e tal. Aí quem tava lá na academia procurando a dublê da Uma Thurman, nosso querido Quentin Tarantino, aí gamou, né? Legal, legal. Mas ele não conhecia ela, ele conheceu ela na academia. Exatamente. E aí... E elas são, fisionomicamente falando, elas são um pouco parecidas. Tem. Dá pra enganar sim. Dá tem pra enganar bem. nariz e tal, Uhum. As duas têm, assim, elas são diferentes, mas elas, por essa ser diferente das outras, elas são meio parecidas mesmo, assim, meio esguias, as duas, né, e tal. E aí Kill Bill mudou, né, a vida dela, foi ser dublê de um filmaço de ação, que a gente já comentou aqui no cinema. Aí colocou ela numa... Quer dizer, lógico, deu desenvoltura para ela como atriz também, mas como prateleira de dublê, colocou ela num patamar máximo, assim, né? Porque o Kill Bill, em termos de ação, em termos de... Não só pela marca do Tarantino, mas em questão visual, ela é muito impressionante, né? Então, sim, aí colocou ela num patamar diferente, né? Tanto que pouco tempo depois ela foi fazer foi dublê da Sharon Stone, né? Mulher Gato, né? Uhum. O Adriano comentou isso aí. Ela nunca deixou de ser dublê mesmo, né? Não, ainda não. E também falando pro pessoal que dublê muitas vezes pega um papel pequeno ali, meio mascarado, assim. Sim. Então tem muito disso aí, né? Por exemplo, aí o Adriano falou da Mulher Gato, né? Faz pouco tempo ela foi dublê da Cate Blanchett no Thor Ragnarok, né? Ele ensinou capoeira pra ela. Olha aí. Nossa, meu. A Cate Blanchett falou que aprendeu capoeira com a Zoe Bell. Aí tem aquele jogo de cintura, aquela giga que a ela tem e tal. Ela aprendeu um pouco com a dublê, né, dela, né? Que foi a Zoe Bell. Uhum. Então, voltando a esse negócio. Ela fez Poseidon, O Reino, Gamer, Garota Fantástica, né? Que é com a Ellen Page, que nem você tá falando que ela é esportes radicais, né? Esse filme é sobre isso, né? Sim. Né, tem uma pequena participação no Django, em 2012, no Oblivion, 2013. A participação dela no Django é ela olhando uma luneta, assim. Ela só aparece nessa cena. Não sei se você lembra especificamente dessa cena. Sim. Né? Aí depois. Tá com o rosto coberto, né? Ela participou de praticamente tudo que o Tarantino fazia, ela tava lá no meio. Não sei se o Bastardos ela tava lá como dublê também, provavelmente sim, né? Uhum. Só que em 2007, eu falei 2013 aí, mas em 2007 teve um momento importante, porque aí ela virou atriz mesmo, né? Aí ela fez A Prova de Morte, né? Exatamente, que é o filme do Tarantino, como o Adriano falou, sempre ali com o Tarantino, que é uma participação boa, uma cena interessante de ação, né? Que realmente para correr risco, né? O filme é mais ou menos, mas tem boas isso cenas, aí é tem cenas legais, né? Exatamente. Então foi novamente, né? O Tarantino meio que pegou ela como dublê e elevou ela, e aqui agora novamente ele dando a chance como atriz, que chegou ali não sei se você sabe da história, Adriano, que ele chegou com o roteiro lá, falou, eu tenho um filme pra você, aí tipo ela começou a ler o roteiro e ela achou que era piada, porque ela não aparece até a metade do filme, né? E aí depois ela se emocionou. Viu que ela tava lá. Exatamente. E a graça do filme do A Prova de Morte é que o psicopata lá, o dublê, que é um dublê também, né?
o dublê lá, vindo pelo Kurt Russell, primeiro ele lidar com umas patricinhas, assim, com as meninas indefesas, daí ele consegue matar as meninas lá. Mas aí depois ele lidar com uma equipe de mulheres casca-grossa, né? Sim. Que no filme são dublês também, não são? Ou não? Acho que não sei, a Rosário Dawson acho que tá junto, né? Não, mas as personagens do filme... As personagens são dublês. Elas são dublês também. Tanto que o nome dela no filme também é Zoe também, né? Uhum. Aí, em 2008 ela aparece no Lost. 2009 é o filme que o Adriano falou, né? Que é o Angel of Death. Que é bacana, assim, você tem que encarar como é uma websérie que virou um filme, né? Que é do YouTube, né? Tem no YouTube, acredito eu, até hoje. Que é escrita pelo Ed Brubaker, que é o cara que... um grande nome aí dos quadrinhos americanos aí, escreveu Capitão América, diversos quadrinhos policiais aí. E aí, o próximo papel importante dela foi em 2013, que é um filme que a gente meio que destacou aqui para falar um pouquinho, que é o Raze, né? Que é de 2013. Raze é um filme pequeno, assim, de estúdio pequeno, de porrada. Só que ele é encabeçado por um elenco majoritariamente feminino e com o Doug Liman. Doug Jones. Doug Jones ali lá no meio, né? Até a Cheryl Finn. Esse filme ela tem destaque mesmo porque ela encabeça o elenco, né? Ela é a principal, ela é a protagonista de um filme de porrada, de um filme de ação, né? Que a ideia do filme é praticamente um campo de concentração subterrâneo sobre garotas que elas lutam até a morte, né? E eu lembro que quando eu tinha visto o filme, eu tinha gostado muito, 10 anos atrás, achava o máximo. Aí esse ano, eu fui rever o filme, ele ainda tá legal, só que não lembrava que ele era tão violento assim, né? Um filme bem barra pesada, bem... Ele é bem violento. Punk em relação à violência. Né? Ele é quase um filme de terror gore, assim. É um filme de terror gore. Tem cenas muito tensas, assim, né? A história do filme é um fiapo, cara. São garotas que elas têm habilidades com artes marciais. Uma militar, a outra faz academia. E elas são raptadas e elas são levadas para esse... esconderijo no subsolo, uma espécie de bunker, assim, não fica muito claro, mas é um bunker no subsolo, assim, numa mansão que fica no deserto, né? Aí as garotas, elas têm convívio, cada uma fica numa sua cela, mas elas convivem uma com a outra ali, e elas são levadas para uma luta até a morte que é filmada e um monte de milionário assiste lá. Então é diversão com pessoas lutando até a morte, né? Uma história até batida, né? Mas bem feita, né? Pelo menos, né? O que acaba valendo no final das contas é a execução das cenas de luta, né? Sim. Tem alguns diálogos interessantes, assim, tem umas coisas legais que eles chamam as meninas de Mênades. As Mênades, na mitologia grega, eles eram adoradoras do deus Dionísio. E elas se embriagavam, elas tentavam entrar num estado onde eles ficavam numa mistura do lado humano com uma coisa divina, assim. Então, eles usam esse discurso que elas têm que se transcender, elas têm que despertar a fúria. Quando a gente fala de mitologia grega, a gente tem sempre interpretações diferentes, né? Então, uma das interpretações da Mênade é que chega uma hora onde ela deixa de ser humano e desperta o seu lado selvagem. E o casal ali que controla a situação toda, eles usam esse discurso para cima das meninas, que elas devem se transcender, elas devem buscar a iluminação, eles usam esse termo uma hora, assim, também, né? Uhum. Então, tem algumas coisas interessantes, assim. Mas as meninas, as outras meninas, elas são boas também. A menina que faz a vilã lá, que é a menina que faz a Phoebe, você lembra o nome dela? A Rebecca Marshall. Rebecca Marshall, ela vilã, ela sempre tem um canalha nessas histórias, tem aquele que não vale nada, ela é a vilã da história, é aquela que finge, né, aquela que tenta manipular todo mundo, ela tem um comportamento mais ardiloso, assim, e ela acaba sendo antagonista do filme.
Mas tem a Rosário Dawson no meio também, tem outras meninas que tem uma atuação boa também. Aham. O filme, assim, questão de atuação, assim, é bacaninha, e, assim, que nem o Adriano falou, o roteiro é bem mais ou menos, assim, bem em qualquer nota, assim, né? Então, o que vale mesmo é isso aí que ele destacou. Essa luta, porque, assim, não é a luta final, né? Porque ainda tem mais uns 20 minutos de filme depois, né? Da Rebeca com a Zoe Bell, cara. Não sei se... Acho que a gente pode contar spoiler desse filme aqui, né? Ou você quer guardar alguma surpresa? Não escancarar, mas a cena onde ela se vinga é boa, né? Tem umas cenas boas de porrada. Uhum. A cena onde a pessoa ela cai naquele fosso, assim, você lembra? Uhum. No final, é boa, ela é bem feita. Então as cenas de lutas, elas são brutais, né? São bem realizadas. Eles têm dedo no olho que arrebenta o olho da pessoa. Um negócio meio Krav Maga, assim. Então, é um filme bem realizado, vale a pena dar uma olhada pra quem gosta do gênero. Né? E assim, ele não deixa de ser B, assim, tem uns momentos assim que você vê uma câmera assim meio, sabe, uns planos assim meio vazios, assim, de close, assim, que parece filmagem B, mas as lutas são bem tensas mesmo, então é curioso o pessoal assistir, sim. Eu acho que vale a pena, assim. Eu achei curioso a presença da Rosário Dawson no filme, que ela faz uma personagem que ela já era famosa nessa época já, e ela tá lá no meio, lá, fazendo qualquer coisa, assim. Curioso ela tá lá no meio. Gastaram um bom orçamento aí com ela aí pra colocar no filme. E é curioso ver o Doug Jones ali no meio também. Que o pessoal, se não lembra do Doug Jones, né? Foi a forma d'água, ele só faz papel que ele é um monstro, alguma coisa. Ele é colaborador do Del Toro? Do Del Toro, né? Colaborador frequente do Del Toro, né? Ele fez o Labirinto do Fauno, fez o Hellboy, né? O Hellboy é ele faz aquele cara anfíbio no Hellboy. Wave. Então isso aí. Então tem assim, um cult movie aí. Aí 2014, 2015, ali daqui pra frente ela meio que se firmou um pouquinho assim de condição de atriz, né? Claro, né? Mesclando as pontas, né? E ser dublê mesmo, né? Aí na sequência ela fez uma daquelas coisas, cara, que só o Sci-Fi ou o Asylum pode fazer, que é o Mercenárias. Você assistiu isso aí? Não vi. Então, pra quem não assistiu, é a mesma ideia do Stallone, só que com a mulherada, né? Então, quem é como é que eu vou dizer? A Nick Fury da equipe lá é a Cynthia Rothrock. Sim, não poderia ser outra. Então, que infelizmente aparece pouco. Quem tá com um físico legal nesse filme é a Kristana Loken, que fez o Exterminador Futuro 3. E a Brigitte Nielsen é a vilã do filme, então... tem esses rostinhos famosos, mas... né? Nossa, o filme é bem do nível sci-fi, assim, cara. Bem nível sci-fi. Em 2015, aí ela volta a trabalhar com o Tarantino, né? No Oito Odiados, né? Que é uma Jude, né? Uma participação bacana até, né? Ela faz uma cena boa e relevante no filme, e ela tá bem diferente do que a gente costuma ter ela tá toda engraçadinha, toda carismática, assim, ela faz uma personagem diferente, né? Uhum. Em 2016 ela fez um filme chamado Caminho, Perseguição na Floresta, do Josh Waller. Cara, esse filme aí é bem mais ou menos, sabe? Mas a atuação dela é boa nesse filme. É boa, entendi. Não cheguei a ver. É meio filme, parece assim um filme meio genérico dos anos 80, assim, tipo crítica a um país latino, sabe? Esse tipo de coisa que ela vai ajudar ali, Enfim, o filme é mais ou menos, mas ela tem uma carga dramática ali de um trauma ali que ela segura bem, assim. Então, infelizmente o filme não colabora, mas a parte dela é boa. A parte boa, pelo menos isso, né? Em 2016 ela produziu e estrelou um filme de ficção científica chamado Paradox, dirigido por Michael Hurst. Eu também não vi. Cara, nesse quesito até tentou fazer um negócio meio de baixo orçamento, cara, mas olha... Ele tentou ser meio na pegada ali do coerência ali, mas, cara... Difícil de ver. Meu... É uma produçãozinha bem fraquinha, bem, tipo... Que sci-fi com caixa de papelão, assim, fazendo cenário, cara. É muito demais, né?
Em 2017, a Zoe é bem envolvida com um monte de ação social, né, de direitos humanos, né? Então ela, na Nova Zelândia, acabou promovendo aulas de defesa pessoal para mulheres, né, no evento patrocinado pela Reebok, né? Porque uma vez ela foi assaltada na rua e ela não sabia o que fazer no início de carreira. Então foi um trauma que ela conseguiu lidar com essa ação aí. Eu creio que na Nova Zelândia eles não vão usar muito, né? Mas vale a intenção, né? Claro. Mas é claro. Em 2018 ela dirigiu um vídeo com a Rosário Dawson, vestido de mariposa, que também fazia parte de uma campanha de salvação de animais, né? Esse tipo de coisa, né? Então ela é realmente muito envolvida nisso. Sim. Salvando animais aí, isso que é mulher, viu? Aí em 2019 teve essa brincadeira, né, metalinguística, né? Porque ela foi ser mulher de um dublê do Kurt Russell, né? Era Uma Vez em Hollywood. Aí em 2020 ela dirigiu, né? Na pandemia, aquela coisa tudo, ela dirigiu um Challenger estilo TikTok chamado Boss Beach Fight Challenger, que foi feito né? Que é basicamente envolvendo porrada entre mulheres. Sabe aquele negócio tipo, corta a cena, aí tem a outra pessoa continuando a mesma coisa? Então, aí tem a Lucy Lawless, a Florence Pugh, a Drew Barrymore, a Juliette Lewis, tem uma gente, assim, famosa pra caramba nesse challenge, que vai virar filme isso aí. Sério? E sabe quem que vai produzir? Robert Tappert. Porra! Então, estamos esperando aí. A gente tem Tomara muito... que ele esteja vivo até lá, né? Então, né? O Tappert, pra quem não lembra, é o produtor de Xena, fez vários filmes com o Sam Raimi, né? A gente comentou lá no programa do Nova Hollywood. Pois é. No final dos anos 60 ele já produzia filme, então ele deve estar com uns 90 anos já. Começou adolescente, né? Que nem o Sam Raimi, né? Começou junto ali, né? Então essa é a última notícia aí de filmes da Zoe Bell. A gente tem muito que falar dela futuramente, mas esse foi um especial. E ela é nova ainda, ela tem 44 anos. Então ela tem uma carreira que vai acontecer muita coisa ainda. Exatamente, só foi pra gente registrar esse momento até então, de uma atriz que é bastante bacana, assim, eu gosto dela, eu gosto que tem carisma, assim, ela não é aquela, nossa, que mulher linda, assim, mas ela tem um charme, uma beleza, assim, bem especial. Tem sim, e ela é o tipo de pessoa que você gostaria de estar por perto, assim, porque ela parece ser gente boa. Exatamente. Ela parece ser gente boa, ela parece ser acessível, ela não é estrelinha, né? Então ela é legal. É isso aí. Então a gente vai encerrando aqui, voltando aqueles recadinhos ali. Espero que vocês tenham gostado novamente dessa mini biografia. Próximo Cinema Aventura, um policialzaço dos anos 90, né? Um baita clássico. E, Adriano, valeu por essa. Valeu, até mais. Gente, se não é inscrito, se inscreva. Novamente esse recadinho. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu joinha e até mais.